Papo com o Pancho está de volta, episódio número 32 dessa segunda temporada, feita para ouvir histórias aqui de blumenauenses, de pessoas que moram aqui, que trabalham, que se identificam com a cidade de alguma forma e que podem trazer conteúdo relevante para a gente, tanto da sua vida pessoal quanto da vida profissional. É para isso que o Papo com Pancho existe e é isso que você vai encontrar no nosso acervo. É só dar uma procurada aí na plataforma que você está usando para acessar esse conteúdo e dar uma olhada no histórico da gente. Como eu disse, são 32 episódios já nessa segunda temporada e outros 60, 70 na primeira temporada que estão no YouTube e no Facebook também. Você pode procurar lá por meu perfil, pela minha página lá. Também estarão lá os arquivos, o arquivo, né, da primeira temporada do Papo com Pancho. Então nós estamos hoje no YouTube. Se você estiver assistindo pelo YouTube, é importante que você já se inscreva no canal, aciona a sineta para saber quando os episódios são publicados. Dá um like nesse vídeo, compartilha com quem você acha que pode aproveitar esse conteúdo e também faça seu comentário, faça sua pergunta, enfim. O episódio é gravado, mas a gente leva a pergunta para o entrevistado ou eu mesmo respondo se eu souber a resposta. Então, interaja com a gente que é bastante importante. Além do YouTube, nós estamos no Spotify, estamos no Apple Podcast e também no Amazon Music. É só procurar por Papo com Pancho por lá que você já acha o nosso podcast. E no Instagram, @pancho.com.br, você segue para saber quem são os nossos convidados e também para assistir aos cortes das entrevistas que eu publico tanto no Instagram quanto no YouTube e também no TikTok, sempre no @pancho.com.br. Lembrando que Papo com Pancho é patrocinado pela Karsten, empresa aqui de Blumenau, que une bem-estar e inovação em artigos de cama, mesa, banho e artigos de decoração. Produtos que trazem mais aconchego para o seu dia a dia. Visite a loja Karsten ali na rodovia João Karsten, a SC 421, pertinho da fábrica, e renove a sua casa com todo o conforto possível. E temos também o patrocínio do Plano Boa Vida. Com ele, você e a sua família têm a tranquilidade de uma assistência funerária e você não imagina como isso é importante. E ainda paga menos em mais de 1.000 parceiros, ou seja, você tem descontos em mais de 1.000 parceiros da Associação Matias Haas. E dependendo de como você usar, você até pode abater o valor da mensalidade. Quer viver bem hoje e tranquilo sempre? Então venha e aproveite os planos do Boa Vida. Tô feliz da vida não só pelos nossos patrocinadores, mas também por estar aqui com a gente, Sueli Maria Vanzuita Petri, nossa historiadora mor da cidade, eu costumo dizer, a guardiã da memória de Blumenau, diretora de Patrimônio Histórico e Museológico da Secretaria de Cultura, né, Sueli? Perfeito. Acertei o cargo? Acertou o cargo. Eu nunca decorei, eu sabia que era diretora, mas do que, meu Deus? Patrimônio Histórico e Museológico São muitas da as cidade. responsabilidades Eu não tenho dúvida. em torno desta diretoria. Obrigado, Sueli, por aceitar o convite primeiro de estar aqui com a gente para conversar um pouquinho sobre a tua história e sobre o teu trabalho, principalmente, que eu acho tão importante, né? Não só o teu, da equipe como um todo, né? Porque Exato. sem a equipe, ninguém faz nada sozinho, ainda mais com o tamanho que tem o Arquivo Histórico de Blumenau. A gente conversava aqui, antes de começar a gravar, que são 5 milhões de fotografias só que tem lá, é isso? De imagens das mais diversas tipologias. Uhum. E a grande número de fotos, de imagens, estão ainda esperando, aguardando para serem positivadas porque são negativos. Entendi. Somente do Jornal de Santa Catarina são 30 anos de memória daquele jornal. Imagina, isso foi recebido faz pouco tempo, né? Faz alguns anos, Faz né? 1 ano a 2 anos que nós recebemos. Uhum. E este acervo, ele é riquíssimo pela sua importância, porque muitas das imagens já estão publicadas nas edições desse jornal. Do jornal, claro. Que já não existe mais, não está sendo mais impresso. Mas são imagens que não foram disponibilizadas nesses impressos. Não foram publicadas, né? E não publicadas, e que precisam ser realmente legendadas, reconhecidas, cadastradas, guardadas, né? Cadastradas, positivadas. E no momento nós estamos com 2 pessoas, uma estagiária e uma servidora pública, que estão positivando. E não é simplesmente o ato de positivar, precisa legendar, precisa Exato. reconhecer, muitas vezes demanda de pesquisa, é um trabalho de formiguinha, porque
É um trabalho delicado, Uhum. precisa ter uma paciência bastante grande, porque é um trabalho que exige muita atenção e perseverança naquilo que está fazendo. E os equipamentos, né? Uma trabalha com um equipamento manual e o outro já é mais avançado, que possibilita você estar divulgando, Um pouco mais positivando, rápido, né? de um método mais rápido através de um aparelho que compramos importado, através de projeto, porque muito do que existe no arquivo é resultado de projetos que participamos. E desta forma, aos poucos, ao longo de muitos anos que estão por vir, eles serão acessados. Evidente que o que já está positivado, se as pessoas forem ao arquivo, nós podemos... É facilmente localizável, localizados, né? porque eles são classificados por temas. Claro. E a própria documentação que veio do Jornal de Santa Catarina, ele está, de certa forma, pré-arranjado por temas, numerados, datados, e isso facilita muito o trabalho de vocês. O trabalho que está sendo realizado. Mas eu imagino que deve ser gigante mesmo, porque eu já trabalhei com fotografia, gosto muito de fotografia, e acompanhei de perto, né? Eu trabalhei 12 anos no Jornal de Santa Catarina, Exato. então eu acompanhei de perto todo esse trabalho. Para publicar uma foto da notícia do dia, que seja ela qual for, são feitas 20 fotos às vezes, ou até mais. Enfim, tô aqui, né? Então, de 20 fotos, chegava na redação, escolhia uma para publicar, e vocês estão recebendo não só essa que foi publicada, mas as outras todas que não foram publicadas. Exato. E muito quantas bacana. que não foram publicadas, Exato. e tem um olhar diferente. Que tem valor, né? E tem um valor diferenciado. Exatamente. Então, é desta forma que nós estamos reunindo os acervos que se encontram na nossa cidade. E não é só foto, né, Eu fico Sueli? imaginando quanta documentação estão nas casas das pessoas. E eu sempre penso nisso também. Diariamente nós recebemos doações. Muitas vezes são 2, 3 imagens ou documentos, mas agora está chegando um lote, no dia de hoje, um lote do Dr. Enéas Atanásio. Sim, morreu recentemente. Recentemente, né? Que foi assim um parceiro muito grande do arquivo, que durante 45 anos ele publicou na coluna Autores Catarinense. Do Blumenau em Cadernos. No Blumenau em Cadernos, que é uma revista que vai fazer 70 anos no próximo ano. E lá ele fazia comentários da literatura de autores catarinenses. E a cidade, talvez já nem lembra mais do Dr. Enéas, mas foi uma pessoa que deixou uma contribuição muito grande. Por exemplo, se hoje nós temos a ponte metálica Aldo Pereira de Andrade... A ponte de ferro, né? Como a gente conhece. Como nós popularmente a conhecemos, é graças a ele, porque ela estava para ser sucateada. Sim, ela estava para ser vendida como sucata, né? Isto na década de 80, uma polêmica bastante grande que deu na imprensa. E ele, então, como promotor público na época, era também o primeiro presidente do Conselho Municipal de Cultura. Então, por sua intervenção, impossibilitou-se, né, que isso fosse realmente ocorrer. Acabar como ferro velho, imagina. Era para ser dessa maneira. E assim nós temos outras ações da sua participação. E será um prazer muito grande receber esse acervo, que não é somente do Dr. Enéas. Recebemos também recentemente do Tessaleno, do Gervásio. Uma documentação riquíssima. E assim nós vamos construindo essa história e guardando para gerações futuras saber quem são aquelas pessoas que fizeram, que fazem a história na nossa cidade. Acho que é importante a gente colocar isso, né, dona Sueli, porque tem muita gente que tem fotografias, documentos, publicações antigas sobre a cidade e às vezes não sabe o que fazer com aquilo. Às vezes está lá esquecido no fundo de uma caixa, sabe lá onde, e não dá valor, aquilo não aparece, né? E por que não, então, doar, né, para o arquivo histórico? Seria importante que as pessoas soubessem dessa possibilidade. Exato. Né? Ontem mesmo eu vivenciei uma situação de um senhor que foi lá nos doar um documento e ele deixou extravasar o seguinte, da sua tristeza, dele ter feito genealogia, memórias, querendo contar como era a sua vida de juventude, de infância, para deixar para os netos. Mas os netos não quiseram nem saber. Mas não querem saber hoje. E aí hoje. Eu começo então, e por que o senhor não deixa aqui conosco, que será um dia valorizado? E quando esses netos, bisnetos, as gerações que estão por vir, querer saber quem era o seu antepassado... Claro.
nós temos essas informações e isso acontece. Eu acho que em algum momento da vida todo mundo tem curiosidade para saber quem foram os antepassados. Exato. Eu não tive muito contato com meus avós, por exemplo. Não tive mesmo. Eu vim muito cedo do Chile, né? Eu sou chileno. Vim com 2 anos para cá, 3 anos. Então eu não tive contato, eu não tenho aquela lembrança afetiva, não tem, enfim. Mas houve um momento, já adulto, que eu pensei, poxa, quem foi meu avô? Exato. E soube de histórias incríveis sobre ele, assim, conversando com meus primos, com minhas tias, com minha mãe. E eu fiquei, caramba, que bacana. E a vontade de saber mais, né? Parece que a gente cada vez mais quer saber sobre de onde a gente veio, né? Quem Como é sou importante. eu, né? Exatamente. Porque tudo isso constrói, né? Quem a gente é, no fim das contas. Isso né? também passa por mim. Ah, imagino. Eu quero saber quem é esse Vanzuíta que chegou. Quem é? Da onde que veio o Vanzuíta, Exato, aliás? A minha primeira informação que eu tenho é que ele chegou no século XVIII, desembarcou em Laguna, apenas uma pessoa, né? Uhum. E dali ele foi se mesclando com outras famílias, com outras pessoas, e hoje é um nome bastante intenso, bastante Verdade. grande, já deturpado, porque na realidade é Vanzuit. Olha, E a é alemão brasileira- então? Não, É é italiano? holandês. Holandês? Meu Deus. Belga, daquela região dos Países Baixos. Porque Vanzuíta pra mim é italiano. A gente pensa na Itália já de Logo cara. se pensa, eu também imaginei que fosse, também existe, Aham. mas é Vanzuit. Entendi. E hoje é Vanzuíta, Vanzoite, com Z, com W, enfim, abrasileirou-se. Né? Entendi. Aham. E aos poucos a gente vai juntando, né, os dados. Os caquinhos, os né? caquinhos da É. nossa história. Exatamente isso. E é essa a função que nós fazemos no arquivo. Juntar os cacos da história da cidade, como um todo. Como nós já perdemos num grande incêndio, Verdade. e temos que evitar que isso ocorra, Uhum. e sensibilizar a população, que esta é uma grande preocupação que eu tenho nos nossos funcionários, que quando a gente vê um senhorzinho, nós já começamos a conversar com ele Aham. e instigá-lo a fazer as doações, porque eles estão indecisos. Quando nós estamos chegando ao final do nosso tempo de vida, Uhum. aí nos vem aquela fase do descarte. Sim. Vamos limpar as gavetas e os baús. Aham. E se oferece para os filhos, para os netos, muitas vezes não acontece. Pelo menos é o que eles nos narram. Né? Claro. Por isso que é importante essa sensibilidade da população. E não é apenas guardar a história dos que se destacaram. Claro, isso que eu ia dizer. aham. Todos nós temos história. Exatamente. O operário, o varredor de rua, essa nova migração que nós estamos agora atravessando no nosso município, na Uhum. nossa região, eles também têm a sua história. Por que vieram? O que eles querem aqui? Exatamente. Então, são as histórias de vida de todos. Às vezes uma fotografia que a gente tem guardada da família dentro de casa pode revelar coisas sobre a cidade que a gente nem imagina. Eu nunca esqueço uma vez que eu vi uma foto, por exemplo, da inauguração da praça, da estátua de Fritz Miller, ali na Praça Fritz Miller, na Sim. Rua São Paulo, anos 20, se não me engano, né? 1929. 29 foi, né? E a foto mostra o morro de trás Sim, sem árvores. sem árvores. Eu falei, gente, mas aquele morro hoje é Mata Atlântica pura. Exato. E, ou seja, ele já foi desmatado em alguma época e alguém foi lá e reflorestou E aquilo. não né? tinha casas nenhuma. Não tinha Exato. nada, né? Hoje está até o Museu da Água. Quer dizer, existia a estação de tratamento lá ainda, né? Onde é o Museu da Água hoje. Acho que ela deve Na ser mais ou menos da época, mesma. Ainda não? Não, o Eu tratamento não de lembro. água em Blumenau é a partir dos anos 40, em Ah, 39, no entendi. Ferreira da Silva. Entendi. E aí que veio aquela região. Então, às vezes, tem aspectos nessas fotos familiares, tem, às vezes, Detalhes. características, detalhes que podem ajudar a resolver um enigma até que, de repente, tem lá por lá, né? Então, é importante que as pessoas contribuam, né? Com fotos, seja quem for, né? Desde o familiar do ex-prefeito até o homem que trabalhou vendendo livro na banca de jornal. canoeiro. Um canoeiro, enfim. Exatamente. Então, são momentos bastante interessantes e as fotos que já estão positivadas, elas já estão disponíveis para as pessoas que vão até Até o arquivo histórico. ao arquivo. Gostaríamos de estar colocando já para o grande público, mas é necessário ter um grande hospedeiro que nos Sim, permita verdade. Para fazer colocar isso na internet na e poder internet. acessar pela internet. E né? também não é só esse acervo de fotos, são documentos. Sim, a foto é um aspecto só. né? É uma das tipologias. Os periódicos, os jornais em alemão, Uhum. os jornais de fábricas, os jornais que circularam na região,
todos estes estão conosco, não vou dizer todos, Claro. a grande maioria estão conosco, muitos deles já digitalizados, até possível de ser acessados, como também todo o acervo de 15 mil VHS da TV Galega, Nossa Senhora, tá tudo lá. aguardando para ser migrado para outra tipologia, para ser acessada. Claro. Tudo isso demanda recurso Sim. pessoal. E nós temos lá uma equipe muito pequena, mas uma equipe que é trabalhadora. São servidores de carreira, somos em 3, e para nos auxiliar temos os estagiários. E é dessa forma que nós vamos trabalhando e positivando e socializando o que é possível. É possível trabalhar como voluntário lá, Sueli? Uma boa pergunta. Já temos tido muitos voluntários, ainda temos voluntários. Serão todos muito bem-vindos e poderão nos ajudar muito de várias formas, encartelar imagens ou fazer verbetes de documentos, enfim, o nosso... Dá para ajudar de alguma forma? Sempre. Eu tenho certeza que tem gente em casa, por exemplo, que tem um tempinho disponível e que gostaria de alguma forma contribuir com a cidade, né? Pessoas gostariam de ser ocupadas, principalmente quando já passam dos 60 a mais, aposentaram, aí vem o vazio. Exato. O que eu posso fazer? Como posso ser útil, né? Exato. E essas pessoas poderão nos ajudar. Claro. E ajudar e, ao mesmo tempo, vai se divertir. Com certeza. Porque ele vai aprender, vai relembrar, está trabalhando a sua memória e está convivendo com outras pessoas convivendo com outras pessoas e contribuindo com a cidade nessa guarda de acervos. Sueli, como é que você começou trabalhar com a história da cidade? Tu és de Indaial, né? Desculpa, eu vou te tratar de tu e você, porque mas nós temos uma proximidade muito grande. Acho que eu tenho essa liberdade, eu acho, né? Claro. Mas assim, nasceste em Indaial, no Varnov, eu sei disso. Eu nasci no Varnov. Família de ferroviário. Exato. Ou seja, de certa forma já faz parte da história da região, está inserida na história da região, né? E na década de 50, mais precisamente em 1954, houve a abertura oficial da ligação ferroviária de Blumenau a Itajaí. Perfeito, porque antes só havia para o Alto Vale, né? Para o Alto Vale. E o meu pai foi o primeiro e o último chefe de estação de Gaspar. Olha. Eu estava na época com os meus 4 anos, quando fomos residir lá. Era uma vontade muito grande da minha mãe, que todas nós, filhas, nós somos de uma família de 6 irmãs, 6 mulheres, eu não tive irmãos. Aliás, éramos 7, mas uma é falecida muito tenramente. Certo. E ela queria muito que as filhas estudassem. Então, foi um fator positivo pelo incentivo dela. E o meu pai, naturalmente, quando recebeu o convite, veio para Gaspar. E ali, então, nós iniciamos a nossa vida na minha infância. Eu estudei no Honório Miranda, depois fiz o curso normal para ser professora, né? Era a época das professoras. Sim, verdade. Tanto que na minha família nós temos 4 professoras e... Aí eu começo a minha trajetória. Eu lembro que em Gaspar tinha, ou ainda tem, a padaria Vanzuita, que era muito famosa, pelo menos na década de 80. Eu lembro que a gente ia pra praia e parava na Vanzuita para comprar uma rosca que era clássica, assim, Isso, né? Tem a ver com a família de vocês? Tem a ver, são parentes do meu pai de 4ª geração, Entendi. ou 2ª, e nós íamos sempre lá também. E todos os vanzuitas que existem, se você diz que não são parentes, se você fizer uma analogia, uma observação uma pesquisa... pelo aspecto da pessoa, Entendi. Alguma coisa define... Esse é um vanzuita. Não somos muito altos e a configuração até do corpo nos dá essa característica. Então, lá em Gaspar eu fiz o meu curso normal. Uma das irmãs casou, ela foi morar em Joinville, aí eu queria também ir para Joinville. Fiquei lá 2 anos, trabalhei numa corretora de valores, que me deu um crescimento muito grande. Em Joinville, JC de Mesquita, não, Manchester, porque aqui em Blumenau depois eu trabalhei também numa corretora. E a irmã mais velha, Maria do Carmo, ela foi trabalhar lá no Oeste Catarinense como o que hoje tem nas universidades, o curso de assistência social. Ela, na época, trabalhava na Caresc, atendendo a parte rural, ensinando as mulheres
a trabalhar na cozinha, receitas, agricultura, higiene, poricultura. Era um trabalho social muito grande. Entendi. E essa, então, já ficou lá na região de Pinhalzinho, lá casou. E, recentemente, agora ela vai completar os seus 80 anos e nós vamos nos reunir Que legal, novamente. que bacana. E assim vai seguindo a vida. E como é que eu ingressei na história? Quando eu me formei no curso normal, eu não queria parar. Então, fui fazer o curso de História em Itajaí, na antiga FEPEV, que hoje é Univale. Vocês moravam em Gaspar, nessa Morávamos época. em Gaspar e eu trabalhava em Blumenau, Ah, já estava trabalhando em Blumenau. na JC de Mesquita, com o seu Perfeito. Franz Braque, que é uma pessoa a quem eu devo muito. Foi assim o meu pai 2. Entendi. E a partir daí, eu morava em Gaspar, trabalhava em Blumenau e estudava em Itajaí. Meu então eu Deus, vivi já naquela época, muitos imagina. anos em ônibus. Isso década de 70, começo dos 70, final dos 60. 68, 69. Final dos 60. Aham. É. Então, quando concluímos o curso de História, precisávamos agora, o professor Walter Piazza, que vinha de Florianópolis, de uma Kombi, que vinha só de professores para nos dar aula nos nossos cursos em Itajaí. Aí ele diz, agora vocês vão precisar fazer um trabalho de continuação do curso, que será a especialização em História. Isso era novidade na época. Aí fizemos. Agora vocês terminamos. Agora esse curso de vocês vai se transformar num pós-graduação. Olha. E aí começa então, fizemos o curso de pós-graduação, tínhamos 4 professores aqui de Blumenau, compramos um carro e íamos diretamente, a partir das 5 horas da tarde, a Florianópolis. Professor Nelo, professor Luiz Vendelino Colômbio, Anselmo Hillesheim, eu, única de mulher. Um professor de Timbó, que no momento eu não me recordo o nome dele, porque ele logo desistiu, e o Emiliano Stolf. Íamos a Florianópolis e lá chegávamos 7h30, porque na época podíamos correr bastante. Podia correr, né? Não era duplicado ainda. Sim, estrada simples. E voltávamos de lá 1h da madrugada. Deus, Sueli. E nesse intervalo eu tinha meu filho. Então eu tinha poucos dias, eu estava com 25 dias, eu já estava indo para lá. 25 dias? De pós... Né, O seu filho estava com 25 dias? Ele sim. Então o meu marido foi o grande criador, pai e mãe do meu filho. Meu Deus, mas Sueli, tu ias com que periodicidade para Florianópolis? Diariamente. Todo dia vocês iam? Esse carro dias. Vocês compraram em conjunto, os 4, é isso? É, exato. Que loucura. Mas isso tudo para nós era importante porque nós queríamos crescer, nós tínhamos objetivos e éramos professores. Eu trabalhava nessa época na prefeitura já como professora. E assim nós fizemos e na fase final tínhamos que elencar um tema para desenvolver, que seria a conclusão do nosso pós-graduação. Certo. Nesse meio tempo, eu precisava agora escolher um tema. E qual seria? Lembro que num 2 de setembro eu assistia a um desfile na rua 15 de novembro e via que era somente Sociedade de Atiradores desfilando e perguntava para as pessoas, porque não tinha assistido nenhum desses desfiles ainda, o que era aquilo que as pessoas com as suas medalhas, pessoas simples que vinham das regiões rurais da nossa cidade, e ninguém me dava uma resposta satisfatória. Olha... Nem eles sabiam exatamente quem era. Não. Aplaudiam, assistiam. E foi aí, opa, aí está meu objeto de pesquisa. E comecei então a conversar com essas pessoas. A partir daí nasceu toda uma amizade com essas sociedades de cacetiro, né? De cacetiro. A minha sorte que o meu marido ainda falava o alemão, eu tinha um nome alemão, né? Jesuíta somente. E começamos, então, a visitar essas regiões, a participar dos clubes, das festas, do desfile. No fim, estava eu lá no meio das sociedades e eles me deram apoio, me abriram as portas. O início não foi fácil,
porque aquele temor ainda do pós-Segunda Guerra Mundial. Sim. E eu precisava gravar as entrevistas. Para quem não sabe, né, na Segunda Guerra Mundial, obviamente, houve um processo de proibição até de se falar alemão, de se falar, enfim. E as pessoas foram presas. As sociedades que tinham nomes alemães tiveram que adotar nomes... tiveram que adotar outros nomes, né? Outros nomes. Me corrija se eu estiver errado, mas vamos lá. Sociedade Recreativa e Esportiva Ipiranga. É nome Tupi-Guarani. O próprio Guarani, né? Topava Norte, e ela se chamava Teutônia. Teutônia e Ipiranga. O Guarani não tenho ideia como se chamava. Não, sempre foi Guarani. Sempre foi Guarani, mas o Tabajara, por exemplo. O Tabajara era Schützengesellschaft Blumenau. Exatamente. O Concórdia era Eintracht. E assim, vários nomes que adquiriram nomes aportuguesados ou tupis-guaranis, né? E de preferência indígena, né? E assim também aconteceram com as escolas. Ah, verdade. Quantas escolas nossas hoje, Anita Garibaldi, Quintino Bocaiúva, Felipe Schmidt, são escolas centenárias. Entendi. Que lá no passado eram escolas alemãs e que foram proibidas de exercer as suas atividades. Exato. E passaram a ser nacionalizadas. Os professores que eram alemães, eles foram todos despedidos. E essa história... Quando se fala assim, Blumenau é muito germânica, nós não sabemos a história, por que nós temos os nossos comportamentos diferenciados. Sim. Nós temos um passado que era muito forte e os governantes da época não davam atenção. Então é preciso entender a nossa história para entender como é Blumenau. Por que essa Blumenau empreendedora? Por que essa mentalidade de ser muito certinho, muito honesto nas suas ações. Muito empreendedora muito também. Muito empreendedora. Então, é toda essa história. Todo um contexto. É todo um contexto. E assim, então, voltando ao assunto da sociedade de atiradores, eu iniciei esse trabalho e precisava pesquisar. E nesse ato de pesquisar, eu fui à biblioteca pública e lá... Eu fazia a seleção de material que existia e muitas vezes deixava separado, não estava mais como eu tinha deixado para voltar na outra semana, porque nesse tempo eu dava aulas também. Sim. 6h da manhã, eu já estava pegando o ônibus para ir a Albert Stein. Meu Deus do céu. E à tarde eu ia a Pedro I e a Felipe Schmidt. Então foi uma vida corrida, claro. Mas faria tudo de novo. E assim... Eu entrei na área da história. Entendi. A história te encontrou, então? Não foi você que encontrou a história? Foi Acho que as duas. As duas coisas, né? Porque eu sempre gostei de história. Porque fosse para Itajaí para estudar história, Exato. Né? Tá certo. O meu pai lia muito. Ele tinha aquelas coleções do Mundo Pitoresco, Barça, e eu gostava de ler bastante aquilo e me envolvia naquelas histórias que lia, e muito daquilo que eu li, daquelas... países, eu já visitei, eu já realizei muitos dos meus projetos de vida. Certo. E finalmente eu entro então na história de Blumenau com esse ingresso do meu curso de pós-graduação. E aí foi uma paixão, eu não entendia nada. Aos poucos eu fui me familiarizando com a documentação, fui fazendo cursos, fui me preparando e fiz curso de especialização na área de arquivística, de biblioteconomia, na área de museologia, e hoje, por isso que se justifica, diretora do Patrimônio Histórico e Museológico, porque não é só arquivo, nós temos os nossos museus, nós temos o mausoléu, nós temos a revista Blumenau em cadernos, uma série de ações, e a equipe que funciona muito bem, graças a Deus, porque ninguém faz nada sozinho, né? E dessa forma nós vamos realizando a missão, eu digo que é uma missão, de fazer a história da nossa cidade ser mais revelada e reunir essa documentação, porque se não fizermos essa reunião de documentos, o que nós vamos deixar para as futuras gerações? Exatamente. Porque vai chegar um ponto, hoje nós vivemos um mundo virtual. E quem nos garante que todas essas fotos, essas imagens, você não tem mais nada de concreto, físico. E daqui a pouco dá um tilt aí e acabou tudo. Acabou. Basta dar um branco ali nos meios de comunicação,
nas internets da vida, Uhum. e aí ficamos todos É um parados. trabalho importantíssimo, é um trabalho muito importante. Exato. E ter contato com isso é muito bacana. Toda vez que eu tenho que ir para lá para fazer alguma pesquisa e tal, é prazeroso demais pegar, por exemplo, os arquivos do Jornal de Santa Catarina, que eu geralmente fazia isso, né? Sim. Ia lá e pegava às vezes só para folhear mesmo e rever as coisas e relembrar das coisas. É muito prazeroso. E como é importante essa questão, eu estava falando de museu, né, Sueli? Como é importante essa questão da comunidade colaborar. Eu sempre pego como exemplo o Museu de Hábitos e Costumes, né? Porque ele existe por conta de um acervo familiar. Né? Aliás, tudo que nós temos lá é fruto de doação da comunidade. Uhum. Aquele espírito de associativismo, de guarda, de preservação, a nossa Blumenau sempre teve essa consciência. Sim, verdade. O Museu de Hábitos e Costumes é um modelo desse desprendimento de uma pessoa, Sim. da dona Ellen Vollmer. Todo aquele acervo onde hoje são as casas museus que nós temos, também é fruto de doações. Uhum. Todo aquele patrimônio. A documentação que entra no arquivo também é fruto daquela sensibilidade de pessoas de confiarem no trabalho. Uhum. Porque doar não é simplesmente doar. Nós temos que ter a responsabilidade da guarda, de como conservar, e isso é um trabalho de formiguinha. Querendo ou não, é uma herança, né? É uma herança. Sueli? Tu és herdeira, né? O arquivo histórico é herdeiro Exatamente. do patrimônio familiar. A equipe que está comigo já está há mais de 30 anos, Uhum. e a preocupação futura é que essa nova geração que venha, o que está chegando, tenha essa sensibilidade. Sim. Porque nós estamos assumindo acervos particulares. Exatamente. Da administração pública e precisamos ter o critério e a responsabilidade de como repassar e como trabalhar essas informações. Uhum. E uma das formas de repassar é a revista Blumenau em Cadernos. Ah, verdade. Que no próximo ano vai fazer 70 anos de vida. Ou seja, começou em 1956. 57, perdão, 57 claro. em novembro. Aham. E é fruto de um trabalho iniciado pelo José Ferreira da Silva. Blumenau em Cadernos, para quem não conhece, reúne parte da história da cidade. Vamos lá, contada por seus moradores. Pelos moradores. Principalmente, acho eu, né? Pelas memórias Exato. que são ali narradas, pelos artigos das pessoas que desenvolvem trabalho de pesquisa. Hoje ela é publicada 2 vezes por ano? Não. Quantas vezes? A cada 2 meses. A cada 2 meses. Ela é bimestral. Tá, ela é bimestral. Não sei por que eu tava com a cabeça que era semestral. Não. Nunca foi semestral, né? Nunca foi. Tá. Ela era mensal. Uhum, sim, isso eu lembro. Porque eu venho, para quem não sabe, está disponível na internet todo esse acervo, né? Na Hemeroteca de Santa Catarina tem todo o acervo. Todo o acervo. Do Blumenau em Cadernos, que é riquíssimo também. Ela era mensal, Uhum. passou a partir de 1997, bimensal. E segue sendo bimestral, então. Exato. Uhum. E a participação da comunidade, que é ela que escreve, é Exato. ela que narra suas memórias, e também as traduções que são feitas. Tudo é feito com muito amor, porque quem participa dessas edições é a própria comunidade. Sim. Ela que nos fornece os artigos. É outra maneira de contribuir, né, dona Sueli? Exatamente. Se alguém tiver uma história bacana para contar sobre a cidade, que seja a história dela sobre a cidade, que escreva e que encaminhe para o Blumenau em Cadernos. Para né? a revista. E o que sensibiliza muito é o tempo de duração que tem essa revista. Sim. Por ser uma revista da cidade, Uhum. e isso é raro no nosso país, a sua durabilidade. 70 anos não vai é para fazer qualquer 70 um. anos. E, naturalmente, são traduções que são feitas. E quem são os tradutores? São pessoas que não estão nos cobrando. Uhum. Voluntários. Também é tudo voluntário. Uhum. E as pesquisas que são feitas, os acadêmicos que também nos proporcionam artigos. Então, é uma revista de Blumenau, dos blumenauenses e de toda a região. Uhum. É uma revista que já é consagrada, ela é reconhecida pelo CNPq, artigos científicos também estão ali. Sim. E é uma revista que merece ser lida por todos. Não tenha dúvida. Quem não conhece, procure e até assine, né? Porque é possível assinar e receber essa... É importante para a sua manutenção. Exatamente. E quem a mantém
uma parte é a Associação dos Amigos, mas os nossos leitores e a própria instituição que beneficia também com a sua publicação. Sueli, eu vejo em ti sempre um engajamento, um envolvimento muito grande com tudo que está lá, com todo o teu trabalho, a tua vida, né? Eu acho que não é trabalho, tá tudo junto, misturado, vamos dizer assim. Exatamente. E o Valdir, seu marido, sabe muito bem disso, respeita e admira também, né? E ele que faz no Blumenau em Cadernos as correções. Ah, que legal, olha só, de uma maneira voluntária também. Exatamente. Olha só. Sueli, é possível se emocionar ainda trabalhando lá? Tu me pergunta muito, eu choro. Acontece, não, eu fico imaginando a quantidade de descobertas, por exemplo, que acontece. Ainda é possível descobrir facetas da cidade que a gente ainda não conhece ou que você não conhece? Muitas, porque muito está escrito em alemão. E depende de uma tradução. E precisa de tradutores. Claro. E aqueles tradutores ainda que leem o alemão gótico. Gótico ainda, que é mais difícil ainda. Exato. Então, publica-se o que é possível, mas tem muito ainda. E precisa fazer a revisão da história. Porque os autores do passado, muitas vezes, eram muito positivistas. Sim. E temos que olhar esse acervo e a documentação também com olhar crítico. Claro, com frieza, vamos dizer assim, né? Tentando deixar as emoções. Paixão ali, as emoções. Tentando entender quais eram os interesses de cada um que estava escrevendo, aquela coisa, como hoje. Nada mudou nesse aspecto. O próprio fundador, ele também veio com seus interesses. Exatamente. Quem era esse personagem, né? Claro, ele se dedicou, mas ele também tinha os seus interesses como ele requeriu terras para iniciar um projeto agrícola, econômico e cultural, né? É uma loucura. Comercial. Mas falando das emoções e falando do trabalho, Sueli, eu queria saber se tu te lembras de algum dia especial, assim, algum dia em que foi descoberto algum documento, ou alguma publicação, ou alguma fotografia que, não vou dizer que mudou a história da cidade, mas que são importantes, que marcaram, assim, que foram importantes para determinar o que aconteceu com a cidade. Tudo que você tem lá emociona. Certo. Eu seria injusta se eu dissesse, isso me pegou mais. Por quê? São momentos, e nesses momentos tem história. E essa documentação tem momentos cruciais, delicados, e outros são mais de festas, mais de celebração. Mas relata-se nessa documentação intensa a vida das pessoas. O cotidiano, cotidiano. O que nós passamos hoje, o que eles passaram para nós hoje estarmos desfrutando. Então, são muito interessantes aqueles jornais em alemão. A publicação, o primeiro jornal publicado em português é de 1924. Imagina, antes era só em alemão. Tudo em alemão. 75 anos publicando em alemão. 75 não, né? Porque não foi desde o início, mas quase, né? Acho que foi logo na primeira década, acho que já teve alguma publicação aqui, né? Mas pouquíssimas, né? Então, tudo emociona, tudo é importante. E eu dizer que eu tenho preferência por isso, por aquilo, eu estaria sendo injusta. Porque tem muitos jornais, mas também tem muita literatura publicada, além das publicações do Blumenau, que foram os relatórios. Aí temos do Gustavo Stutzer, temos as mulheres que escreveram, que nós não podemos esquecer. Nós temos uma série de informações que não acaba nunca. E as interpretações são as mais diferentes. Sim, exatamente. E precisamos de tradutores, e esses tradutores que tenham conhecimento da literatura do século XIX, para que se possa fazer novos projetos com releituras da Blumenau, fazendo essa ponte passado e presente. Claro. E assim nós vamos socializando o que é possível através das edições da Blumenau em cadernos. Também do Instagram agora, né? Eu vou deixar aqui embaixo para vocês o arroba do Associação de Amigos do Arquivo Histórico, né? Que está bombando bastante. É muito bacana. A intenção não é focar assim para fazer o oba-oba. E sim proporcionar aos nossos participantes do nosso projeto do que temos de documentação. E fazer ponte com várias outras fontes para criar um tema.
Na próxima semana estaremos publicando sobre o nosso, como é que eu vou dizer? Ele subiu a escada da igreja. Eu lembro dessa história. A gente reproduziu naquela... E me deu um branco. Naquela série de vídeos sobre a Rua 15, a gente contou essa história que, não lembro o nome dele também, que subiu a escadaria da Matriz com... O marido da Frida de carro, Zimmermann. Né? Uhum. Carvalho. Aham. Alfredo Carvalho. Isso. E Alfredo Carvalho, todos mostram ele subindo a escada, mas quem era ele? Sim. Então, na próxima semana, na quinta-feira, que é o dia onde nós realmente divulgamos o acervo com maior intensidade, porque todos os dias sempre sai alguma coisa nova. Mas a gente está mostrando o Alfredo Carvalho, não apenas aquele que subiu a escadaria, mas o homem, né? Como contar é que a história começou? Dele, né? Baseada em documentos e em fontes. E essa é a intenção do nosso Instagram, estar sempre mostrando a Blumenau de um passado, mas também do que acontecia. Ultimamente nós botamos sobre o rock. Foi o dia do rock, né? Foi o dia passada. do rock. Nossa, aquilo deu assim um prestígio muito grande de pessoas que acessaram. Sim, porque eu lembro que relembraram as Blumenárias, os festivais dos anos 80 e 90, principalmente. E assim são aqui, vários assuntos inéditos que nós procuramos divulgar, e é uma forma de fazer com que as pessoas conheçam o acervo. Porque hoje em dia, se nós não estivermos também nessa dinâmica virtual, as pessoas não se encantam com o valor de um arquivo. E são aspectos muito particulares da cidade, né? Eu perguntei sobre uma descoberta, porque eu lembro recentemente, assim, eu venho estudando, eu gosto da história da cidade, então de vez em quando eu estou lendo e estou sempre que eu posso me aprofundo em algum tema. Mas tempos atrás a gente fez um trabalho sobre a Rua 15, e nesse trabalho sobre a Rua 15 nós descobrimos, porque para nós isso era inédito, eu nunca tinha ouvido falar sobre isso, sobre o footing, que era o hábito das pessoas, dos jovens, circularem pela Rua 15 no domingo à tarde, como um programa de paquera até, né? De namoro, de namorico. Era o que na minha época de adolescente era a Alameda Rio Branco, por exemplo, quando a juventude se reunia lá também no domingo, no fim da tarde, para paquerar, para conversar, enfim, para jogar conversa fora. E existia isso na Rua 15 nos anos 60, 70, se eu não me engano. 60, 70. E quantos casamentos aconteceram? Exato, eu conheci namoros? Gente que falou, conheci minha esposa num footing. Então era muito louco isso, porque eu não tinha nem ideia dessa história. E era comum as pessoas, quando terminava a missa, principalmente as mulheres, visitar as vitrines da cidade. Sim, claro, dar uma olhada do que tinha. Ali elas se inspiravam para fazer os seus trajes. Então, a Rua 15 de Novembro tem uma história linda. É uma baita de uma rua, né? Eu às vezes fico lamentando o destino que ela teve, e não estou aqui culpando absolutamente ninguém, eu acho que os costumes vão fazendo com que tudo aconteça, porque eu vivi no centro, né? Eu vivi a década de 80 e 90 no centro da cidade, então a Rua 15 para mim era o quintal de casa. E era uma loucura, porque naquela época já era assim, imagina nos anos 60, 70 como não era. Com a modernidade vai aparecendo o shopping, vai aparecendo as outras opções, a própria chegada da internet. Exato. Então as pessoas já não saem tanto. E o que está acontecendo no momento que é muito bom, aos domingos nós temos então a área da 15 de novembro aberta. Fechada, né? Aberta para o público, fechada para o trânsito, no caso. Exato, né? Fechada para o trânsito, mas aberta para o público. Que é a rota do lazer, né? E como ela está sendo frequentada. Consolidada, né? Ali você encontra pessoas que você fazia tempo que não as via. Exatamente. Conversas, oportunidade de adquirir algum mantimento, alguma coisa que está sendo oferecido. E mais do que nada, Sueli, eu acho que é uma oportunidade das pessoas se conectarem com a cidade. Exato. Porque a Rua 15 é o nosso centro histórico, né? Porque hoje, quem passa pela Rua 15 hoje não presta atenção no que é a Rua 15. No domingo, sem trânsito, passeando, você começa a olhar para cima, para o alto principalmente, para além das dos letreiros, e ver o quanto de história que tem naquela rua e como é bacana isso. Exato. Então, conectar a comunidade com a cidade, com a história dela, a Rota do Lazer é um exemplo fantástico para isso. E as iniciativas que aparecem de vez em quando. De vez em quando a própria Sueli está lá contando história também. Pois é, que eu ia comentar. Agora em agosto, final de agosto, setembro, nós vamos fazer outra. Os passeios para narrar
o que era esse prédio, o que tinha, quem morava, o que acontecia. É uma coisa muito prazerosa para mim. Sim. E a última versão que fizemos, nossa, nós estávamos com mais de 400 pessoas. Olha só que Fizemos loucura. em 2 momentos e realmente sentia-se nas pessoas aquela energia de estar absorvendo o De conhecimento. descoberta, né? De descobertas. Deslumbramento, eu acho. Exato. Tem isso também. Então é interessante. E outras pessoas já estão fazendo também Sim, esses tem o pessoal do Walking Tour ali que faz Isso. quase todo domingo, eles fazem um passeio também. Então é ali. dessa forma que nós podemos socializar essa história, fazer revalorizar, porque nós temos muitos novos blumenauenses que aqui chegam e que precisam sentir esse sentimento de pertença. É verdade. Porque se não tiver o sentimento de pertença, eles vão nos olhar como diferentes. Mas ele precisa aprender a viver essa história da nossa cidade, abraçar com mais amor, com carinho, cuidar dela. Que nós somos diferentes, então entre nesse novo perfil da cidade. Com certeza. Sueli, queria conversar um pouquinho contigo sobre mais o teu lado pessoal, porque tem uma coisa que me intriga muito. Não que me intriga, não é isso. Mas eu sempre te vi como uma pessoa muito moderna. Pelas tuas vestimentas, por exemplo, a gente já percebe isso. Tu és uma pessoa colorida, iluminada, e tá sempre assim, né, com uma alegria no rosto, enfim. E eu ouvi a tua entrevista com o André Cantoni, do Blumencast, eu lembro, e me chamou muito a atenção, porque você eram mulheres, 6 mulheres na família, 6. né? Tu ias a Florianópolis diariamente estudar, Sim. com o teu filho com menos de 1 mês de idade. Sim. Pensa, o seu marido, o Valdir, ficava cuidando do filho. Um grande homem. Naquela época, isso em 1960 e alguma coisa, década 72. de 72. Não, ele nasceu em 74. 74, então ali, década de 70, né? Isso. E às vezes eu fico pensando assim, gente, como é que a gente perdeu tudo isso? Perdeu não, né? Porque tem, vamos lá, mas é que eu tô vendo hoje, Sueli, muitos grupos de mulheres adotando uma vida que não se pregava mais. De submissão, vamos dizer assim, ou de servir à família e ao marido. Eu não quero aqui condenar ninguém, não quero, acho que cada um faz o que quiser da sua vida, né? Mas parece que há uma onda de conservadorismo muito forte vindo assim. Como é que isso chega para alguém como a senhora que tem toda essa energia e que viveu tudo isso, né? Dessa maneira, sendo mulher, como tem que ser. Livre. Olha, eu venho de uma família de 6 mulheres. Sim. E eu era tida assim como a rainha do pecado. É mesmo? Era a ovelha negra da família? A ovelha negra da família era eu. Olha Por quê? só. Eu trazia as novidades para casa. As minhas irmãs, 2 delas casaram muito cedo. E eu acompanhava a vida delas. Uma era professora, a outra trabalhava, era mãe, a dona de casa. E eu sempre penso, e também a minha mãe, geradora de 7 mulheres, quando na realidade éramos em 9, ela perdeu alguns filhos. Certo. E eu não quero ser assim, eu quero ser diferente. E eu vou dizer que eu me construí, eu queria ser diferente. A minha irmã mais velha logo entrou na Caresc, foi para a região do Oeste, lá na década dos anos 60. Foi assim uma das pioneiras extensionistas de Santa Catarina. 2 casaram mais cedo, depois vieram 2 mais tarde, então eu era o sanduíche. E sempre fui vaidosa, gostando muito de mim. Eu acho que isso é importante, todas nós mulheres, primeiro nos amar, e é o que eu fiz. Eu me construí, li muito, gostava de querer ser diferente da casa, muitas vezes foi punida por isso. Claro. E me chamavam em casa de rainha do pecado. Tinha esse apelido em casa. Tinha, porque eu era a que trazia as novidades. E o meu pai muito conservador. Mas a gente vai mudando, né? E é dessa forma que eu sou a Sueli que eu sou. E acho que é importante também encontrar o parceiro certo para isso, né, Sueli? Eu tenho, graças a Deus, ele foi muito bondoso, que eu acredito até às vezes que ele tenha abrido mão de si para me dar apoio.
Ah, que bacana. Valdir é uma figuraça, gente boa demais. Eu sempre que Parceirão. vejo os dois... eu vejo sempre isso. Quando eu vejo vocês dois juntos, a gente percebe que existe essa... Uma energia muito boa. Exatamente, exatamente. Não é à toa que a gente fica emocionado, Sim, né? desculpe. Imagina. Tem toda a liberdade para isso. Eu acho bacana demais, acho muito bonito tudo isso. Sueli, o que está faltando nessa vida toda? Me conta, quais são os teus desejos, assim, o que está planejando aí para esse... Olha, nós sempre devemos ter planos na vida, né? Quando eu me aposentar, aí eu quero viajar mais, quero me dedicar mais ao marido, à minha família, porque abri mão de muita coisa. Aham. Do filho, neto, tenho um neto só, uma nora, e me dedicar a eles. Não sei se eu vou conseguir, Ah, porque consegue. eu sou muito ágil, muito, como eu vou dizer, sou inquieta, Ativa. inquieta, ativa. Estou com 77, mas parece que eu não estou com isso. É verdade. Não dá para Então, dizer eu tenho uma nunca. energia muito grande. Mas tem planos de se aposentar? Olha, eu Se sempre aposentar, digo que eu deixar vou... de trabalhar, vamos dizer assim, eu né? sempre digo, eu vou, mas eu estou enrolando. E nesse tempo, a própria... Pessoas que me cercam me deram tantas oportunidades e eu amo tanto essa cidade que eu ainda acho que eu posso dar um pouquinho mais. Claro. Senti isso ainda, né? Enquanto tivesse energia, acho que a gente tem que aproveitar bem o isso. tempo vai me dizer, é o seu tempo. Que aspecto da história da cidade tu mais gostas? Qual é a época de Blumenau que te chama mais atenção? Olha, eu gosto muito do século XIX, essas transformações, visualizando a documentação existente, o quanto aquelas pessoas eram produtivas, o quanto nós tínhamos de indústria, comércio, e hoje em dia já há uma transformação, claro, é um novo tempo. Exato. Mas é importante a gente conhecer o século XIX para entender até por que a nossa Blumenau tem um comportamento diferenciado, porque nós temos tanta diversidade de atividades econômicas, esse espírito de empreender que nos foi legado pelos nossos antepassados. E de cooperação e de associação também, né? Associação, associativismo. Em que lugar você encontra nesse nosso país pessoas se dedicando sábados, indo às sinaleiras pedir recursos para ajudar o próximo? Todos os sábados, né? Todos Detalhe, os praticamente sábados. todos os sábados. Inclusive, eles se organizam, né? Exatamente. E eles mostram o trabalho, não é uma coisa pessoal de egoísmo ou de orgulho, não. É realmente o sentimento de ajudar o próximo. Eu acho que estudando o século XIX a gente percebe essa evolução. O que a gente é hoje, né? Ou seja, está tudo lá contado. Né? Se repete. Se hoje nós temos a CIB começa lá em 1863 com a associação, né, de agrícola. Dos produtores rurais. E eles foram evoluindo, chegou no estágio, vamos nos organizar, lá em 1901, quando se organizam como uma sociedade, mas já no século XIX, finalzinho, a indústria e o comércio se unem. E hoje já é centenária. E vem desenvolvendo. E está forte, né? E está forte. Não só ela, né? Tantas outras associações. Agora se sente hoje, nos dias atuais, em função do novo tempo do nosso mundo, que as nossas empresas, as nossas indústrias, já não são aquelas potências que foram. Então a Blumenau está passando por um processo de transformação. Mas nós nos destacamos em outras áreas, né? Na área da informática, na área do turismo. Então, nós temos, assim, uma série de outras opções onde nós fizemos com um trabalho bastante de qualidade. Para encerrar, Sueli, qual é o canto da cidade que tu mais gostas, assim? Falando de lugares e recantos de Blumenau. Eu gosto do centro histórico. Mas precisava ter uma valorização maior ali, você não acha? Precisa. A Rua das Palmeiras como um todo. Porque ali é o coração da cidade. É o berço da cidade. É o berço. Tudo encontrou-se ali. E falta dar uma atenção muito grande. Não é a parte histórica, é a parte da alma da cidade. Recursos, projetos, sensibilidade.
os nossos antigos parceiros, que eram donos de empresa, já se foram. Sim. E a nova geração não se deu conta disso, que ela também é uma partícipe. Uhum. Então, é necessário que exista esse sentimento de pertencimento da nossa cidade, esse amor à nossa cidade. Uhum. Não é só as nossas festas, as nossas manifestações de tradição, é de conservação, Uhum. de preservar. Essa é a minha angústia de que a cidade, o centro histórico, seja revalorizado. Uhum. Eu também sinto muita falta de que aquela Rua das Palmeiras, principalmente, ganhe o contorno, né, físico, vamos dizer assim, que merece, para daí as pessoas puderem realmente... Muitas vezes eu ouço até as pessoas, não vou dizer que é uma crítica contra a minha pessoa, mas o tempo está passando e você só pensa na história de conservar. Nós temos que pensar nos dois olhares. Exato. Nunca posso ir para frente se eu não conhecer o meu passado. Certamente. O meu passado é que me permitiu eu chegar nesse ponto que nós estamos hoje. E é preservando essas memórias, transferindo para as futuras gerações esse sentimento de que essa cidade é de todos nós. Exatamente. É só as pessoas perceberem que o que acontece com elas, na vida delas, é o que acontece na vida da cidade também. E nós somos responsáveis pela vida da cidade. A cidade não tem vida sozinha. Somos nós que fazemos. Exato. Nós somos a alma de Blumenau. Nós né? somos Falando de Blumenau especificamente. Exato. Então a gente é que tem que tomar essas iniciativas de alguma forma. E se você me permite, Claro. já que estamos finalizando a nossa conversa, de sensibilizar aquelas famílias que têm nas suas residências fotografias, documentos, porque a nova geração não se interessa. Desculpe, mas é a grande realidade, a gente sente isso quando chega uma doação, vem lá um senhorzinho, vocês aceitam? Até dá uma certa dorzinha lá no coração, porque ele vem com tanta humildade e com tanto sentimento, assim, eu vou repassar, mas que cuidem disso. Então, quem tem nas suas casas o seu avô, o parentes, tem aquelas caixas de fotografias ou de documentos que já não tem mais a validade do dia a dia, que deixe para o arquivo, porque lá no amanhã eles vão buscar informações de quem sou eu, de onde estão as minhas raízes. Então essa é a grande preocupação do arquivo da cidade, que tenhamos a guarda dessas memórias da história de todas as pessoas, por mais simples que elas sejam, mas elas deixaram a sua marca, elas estão construindo essa cidade que é de todos. É bem isso. Fica o apelo, então faço o seu apelo, o meu também, porque eu acho que é importantíssimo que as pessoas se deem conta de que tem valor naquilo que elas guardam e às vezes não tem mais serventia para elas, mas pode ter para a cidade e para outras pessoas. Né? Já recebemos documentos tirados do lixo, que hoje já é objeto de pesquisa. Claro, imagina. Então, e quanto já não foi fora? É verdade. E à medida que as casas estão sendo vendidas para construir os prédios altos, né? Também estão se perdendo essas memórias, porque quem vendeu não é mais o primeiro ou segundo proprietário. Sim. É o neto ou o bisneto. E quem comprou mesmo não tem vínculo nenhum com aquilo. Recentemente me veio um telefonema me dizendo: professora, eu achei numa casa que está sendo demolida uma caixa de fotografias, eu vou levar, a senhora quer? Então ele começou a descrever de fotos que tem lá, eu estou aguardando, porque ele ainda não trouxe, eu acho que eu me empolguei demais. E ele então ficou de trazer e estamos aguardando que ele o faça. Então, é dessa forma que se vem construindo essa história desse arquivo, que é a história das famílias, das pessoas que passaram, que passam e passarão nessa nossa história da cidade. Maravilha. Sueli, obrigado pela tua participação. A gente tinha aqui assunto demais. Acho que eu vou ter que chamar em outro momento a Sueli de novo para falar, porque tem muito assunto para ser dito sobre a história da cidade, sobre a responsabilidade de cada um no resgate e na conservação dessa história. Acho que isso é importante a gente colocar sempre. Certo. Obrigado pela participação, né? Eu que agradeço e realmente fica aqui aquele apelo. Não jogue nada fora das fotografias e documentos. Leva no arquivo histórico. Leve ao arquivo. Onde é que ele fica? Na Alameda Duque de Caxias, 64, no prédio da Biblioteca Pública, no 2º piso.
você entrega, mas recebe um comprovante da entrega. Sim, isso é importante Porque também. não é simplesmente eu vou lá levar. Claro. E eu preciso ter segurança que será bem guardado. Com certeza. Muito obrigada. Obrigado a você também, Sueli, e obrigado a você que acompanhou essa conversa de 1 horinha e pouquinho aqui com a guardiã da nossa memória, da memória da nossa cidade. Não se esqueça, siga @panchocombr, @panchocombr no Instagram, no YouTube, no TikTok, é lá que eu publico os cortes dessas entrevistas e nos vemos na semana que vem. Um grande abraço e até mais.